Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo à nossa quarta aula de planejamento financeiro e orçamentário. Por que é importante a gente entender os planejamentos e orçamentos? Porque a gente pode ver a viabilidade daquela empresa. É isso que nós vamos trabalhar nessa situação problema. E a gente vai entender um pouquinho ali de fluxo de caixa, como que a gente pode fazer as nossas demonstrações e análise dela através do nosso planejamento, porque aí você vai conseguir ter certeza se vai ser vantajoso adquirir uma empresa ou não, ou mesmo manter no negócio. Então, vê que nós vamos trabalhar nessa aula? Então, nós vamos ver fluxo de caixa de curto, médio e longo prazo. E o nosso resumo, a gente vai trabalhar nessa unidade, que nós já estamos na quarta aula, todas as projeções do fluxo de caixa, orçamento de caixa. E aí a gente vai trabalhar um pouquinho sobre o fluxo de caixa pelo método contábil e também pelo método do caixa líquido. Então, a gente precisa ver um pouquinho a diferença entre os dois. Então, resumidamente, a gente vai trabalhar ali os conceitos de fluxo de caixa de curto, médio e longo prazo. Então, nossas palavras-chave é DFC, né, demonstrativo de fluxo de caixa, direto e indireto, curto prazo e longo prazo. O título da nossa teleaula é Fluxo de Caixa de Curto, Médio e Longo Prazo. E aí, nós vamos agora dar início à Whitestone. A Whitestone é uma pequena holding, ou seja, uma empresa que controla e administra outras empresas. E aí ela está pensando recentemente se ela deve ou não deve comprar a Gray Liquid. Por que ela está falando assim, eu acho que é interessante comprar essa empresa, porém eu preciso analisar se de fato é interessante. E aí ela precisa fazer o quê? Analisar. Ter certeza do negócio que ela está fazendo, ou seja, aquele momento de bater o martelo, vale a pena, não vale? O preço está justo? Como que eu posso analisar a viabilidade de uma empresa e ainda nesse processo quantificar, mensurar o preço dela? Então a Whitestone, ela precisa saber como que está o fluxo de caixa, como que está o caixa da empresa, e ela também precisa ver como que a empresa irá se comportar no curto e o longo prazo. E aí, porque ela quer saber assim, olha, vai ter sobra de dinheiro, vai ter falta de dinheiro no caixa? Quais são os períodos que vai acontecer essas deficiências? O que eu preciso fazer para suprir esses problemas que podem acontecer? E aí ela vai falar assim, eu sei, existe a possibilidade da empresa me apresentar algum problema, mas eu quero estar preparado. Então ela vai falar assim, olha, será que vai faltar da caixa daqui 3, 4 meses? Se faltar, não tem problema, porque eu já sei. E aí é outro tipo de decisões que vai influenciar a compra dessa empresa, não somente mais o racional. E aí agora a gente vai ver o que a gente precisa estudar, nossos conhecimentos prévios, vamos lá? O que a gente precisa entender um pouquinho para desenvolver essa aula? Fluxo de caixa, a importância do fluxo de caixa, as variações que acontecem dentro do período ali, quais são as entradas e sobras de dinheiro, o orçamento de caixa, que vai ser as projeções desse fluxo de caixa, como que ele acontece, como que ele forma, a diferença entre regime de caixa e regime de competência. Quando a gente está falando regime de caixa, nós estamos falando no campo gerencial, no campo financeiro, enquanto que no regime de competência nós estamos falando ali na parte contábil, da data da venda. Então a gente está trabalhando mais no âmbito da contabilidade. E os conceitos de curto e longo prazo, e também sobre o fluxo de caixa líquido e o fluxo de caixa descontado. Então, quando a gente começa a pensar no fluxo de caixa, é sobre como ele se comporta dentro de uma organização. E a nossa SGA é o caso da Whitestone, que é essa holding que deseja comprar a Gray Liquid, porque eles olham e falam assim, essa empresa parece ser interessante, mas eu não vou arriscar sem fazer nenhum tipo de análise. Então, o primeiro passo, a Whitestone, ela não sabe determinar quais são as reais necessidades de caixa que a Gray Liquid possa ter no futuro, mas ela quer saber, se ela resolver comprar, se ela vai ter que injetar mais capital ou não. Então, que momento que isso deve acontecer, em quais períodos que ela deve realizar tais investimentos de capital. Então, ela tem que estar muito bem preparada.
E aí, o que você vai fazer aqui? Através dessa nossa SGA, desse nosso case, você vai ser capaz de responder as principais dúvidas da Whitestone. Quais são as principais dúvidas? A primeira, qual é o melhor prazo para elaboração do fluxo de caixa? Quais são as entradas e saídas da Grayley do fluxo de caixa? E como elaborar um fluxo de caixa? Então você vai conseguir responder essas perguntas, porque para eles é muito importante. Olha, se eles perceberam que a empresa é interessante, eles já começaram a fazer ali as suas análises. E aí eles chegaram no campo financeiro e falaram assim, peraí, agora vamos ver como que ela está estruturada financeiramente. Porque uma empresa, às vezes ela não está estruturada financeiramente, mas ela tem um grande desenvolvimento nos processos dela, e principalmente na produção, e uma marca forte, que você fala assim, ela está com um problema financeiro, mas se eu injetar capital aqui, eu sei que eu posso crescer com essa empresa. Se a gente for pensar em empresas que aconteceram muitos processos desses, é a Disney. A Disney faliu mais de 5 vezes, mas sabia que existia um potencial ali. Então, ela tinha uma marca forte, um reconhecimento forte, e aí o financeiro foi analisado e percebeu que poderia salvar a empresa. E nisso, agora nós vamos partir para a nossa primeira SP. Vamos lá? Olá! Você já pensou no dia a dia da carreira que você escolheu seguir? Bom, para ter uma ideia dos desafios da sua área, agora você vai procurar soluções para situações problema. Para prosseguir, primeiro é necessário ter estudado e finalizado a sua pré-aula, já que é nela que você encontra os conceitos e as teorias da disciplina. Feito isso, você vai conhecer a sua primeira SP e vai identificar onde a situação se passa, quais agentes estão envolvidos e quais são os recursos disponíveis. Com essas informações, você vai problematizar o contexto apresentado para então solucionar o desafio. Preparado para começar a SP1? Então, boa sorte e até mais! Então, vamos ver qual é o nosso desafio desse momento? Então, com base em todas as informações que a Grayley passou, foi elaborado ali os orçamentos de receitas e gastos da empresa para os próximos 6 meses. E aí, o que é preciso fazer agora? Fazer um planejamento de caixa para a empresa neste mesmo período. E aí tem algumas informações que a gente precisa saber para desenvolver esse fluxo de caixa. Então, quais são elas? E aqui nós temos o nosso orçamento nossos orçamentos de receitas e gastos. Então, o que nós tivemos aqui? Que o nosso orçamento de receita no primeiro período teve um faturamento de 500 mil, no segundo 535 mil, no terceiro 600 mil, no quarto 450 mil, 530 mil e 550 no último período. Nosso orçamento de materiais diretos de fabricação, primeiro mês 50 mil, no segundo 53 mil e 500, no terceiro mês 60 mil, no quarto mês 45 mil, no quinto mês 53 mil e sexto mês 55 mil. Nosso orçamento de mão de obra direta, 50 mil no primeiro ano, 133.750 no segundo ano, no terceiro ano 150 mil, no quarto ano, 112.500, cai um pouquinho ali. No quinto mês, 132.500 e no nosso último mês, 137.500. Nosso orçamento de custos gerais fixos, 50 mil no primeiro mês, 60 mil no segundo e terceiro mês, 65 mil no quarto e quinto mês e 60 mil no sexto mês. O nosso orçamento de despesas fixas e variáveis, ele fornece também 220 mil no primeiro mês, 230.500 no segundo mês, 250 mil no terceiro mês, 205 mil no quarto mês, 229 no quinto mês e 235 no sexto mês. E aí ele vai passar como que vai ser elaborado, como que é o perfil, como que é a política de recebimento e de pagamentos. As vendas são assim, 25% são recebidas no mês
ou seja, à vista, 25% após o primeiro mês e 50% após 2 meses. Ou seja, então ela tem uma entrada ali de 25%, depois de 30 dias ela recebe mais 25% e depois de um mês, 50%. A matéria-prima é pago 50% no ato da compra e 50% após o mês. Já a mão de obra é paga sempre no mês subsequente da produção, ou seja, eu trabalhei no mês de janeiro, vai ser pago no mês de fevereiro. Sempre no mês seguinte. Os demais custos da empresa são todos pagos à vista e as despesas são pagas da seguinte maneira: 30% à vista e 70% no mês seguinte à sua competência. E aí, o que nós temos agora? Nosso planejamento de caixa. Quando a gente começa a pensar num planejamento de caixa, nós estamos pensando em toda aquela gestão de caixa que a empresa precisa realizar. A gente está analisando ali como que essa empresa irá se comportar. O planejamento de caixa, ele visa mostrar qual é a eficiência dessa empresa, o que ela busca e quando que vai faltar ou não capital para a empresa. Porque assim, a empresa durante o ano teve uma sobra de capital de R$20.000, mas às vezes faltou dinheiro para janeiro, fevereiro e março, e nos outros meses sobrou. O que ela precisa fazer? Ela precisa se programar, então vou faltar dinheiro para os 3 primeiros meses do ano, então eu vou reservar lá do final do ano para pagar essas contas no começo do mês. Então, para ela sempre conseguir honrar. E como que ela faz isso? Através do planejamento. Ela faz uma análise do que vai acontecer no futuro e começa a tomar as ações no presente. E aí a gente vai para a nossa próxima etapa, vamos lá? Que é o nosso regime de competência. Quando a gente está falando de regime de competência, nós estamos falando de quê exatamente? Da parte contábil. Porque o regime de competência, ele sempre vai registrar o evento na data que o evento ocorreu. Exemplo, você comprou um carro hoje. Você pode não estar pagando nesse carro hoje, mas o regime de competência vai fazer o registro dele hoje. Afinal, você comprou hoje, foi no momento que aquele fato gerador aconteceu. Já o regime de caixa, ele é mais financeiro. E gerencial, ele vai acontecer no momento que pagou. Então, se você comprou o carro hoje, mas você vai pagar daqui a 30 dias, vai ser registrado o momento que você pagou esse carro. Ou é sempre no momento que vai acontecer os pagamentos e recebimentos. E quando a gente começa a analisar o curto e médio, de curto e longo prazo, o que nós estamos trabalhando aqui no curto prazo? Nós estamos trabalhando os ativos circulantes e também o não circulante. Por quê? Significa todo aquele direito que a gente tem para receber, que está atrelado ao nosso balanço patrimonial, que está no ano subsequente. Ou seja, você tem ali 12 meses para receber, enquanto que no longo prazo você tem mais de 12 meses para receber esse valor. Então, o que a gente acontece? Quando você começa a fazer as projeções e análise, você vai falar assim, que regime que eu vou utilizar? Agora eu quero o regime de caixa. As duas são importantes. Não adianta falar assim, a competência é melhor. A competência é muito interessante para todas as análises e demonstrações que você tem que fazer na contabilidade. E a nossa financeira, a gente vai seguir uma outra vertente. Então, o que acontece? Na financeira, a gente vai registrar o momento que ele acontece. No caso, nós vamos trabalhar com as nossas demonstrações de caixa. Então, a gente não estamos trabalhando com o regime de competência. Então, eu preciso registrar no momento que vai faltar esse capital, no momento que eu tenho que pagar. E aí, o que acontece? Eu consigo analisar de que maneira a minha empresa vai se comportar. Quando que vai faltar dinheiro, aonde que eu vou buscar esse dinheiro, quais juros que eu vou pagar, ou se sobrar, se eu vou fazer investimento. Então, vamos resolver a nossa SP e ver como ela ficou? Quando eu começo a pensar aqui em todos os meus recebimentos, ele fala, olha, você vai receber 25% à vista, a segunda parcela vai compor mais também 25% e a terceira parcela com 50%. Então, 25%, quanto que foi o faturamento do meu primeiro mês? Não foi 500 mil?
25% de 500 mil, 125 mil. No segundo mês, eu vou receber aqui meus outros 25% do meu primeiro mês, ou seja, mais 125 mil. E aí, a terceira parcela, meus 50%, vai acontecer apenas no meu terceiro mês. E aí, 50% de 500 mil, 250 mil. E aí, agora nós vamos para o nosso segundo mês. Vou receber novamente 25% à vista, 25% de 535, 133.750. No segundo, referente à segunda parcela, vai acontecer no terceiro mês, mais 133.750. Por que 133.750? Porque é 25% de 535 mil. E aí, eu vou receber no final ali, os meus 50% restante. Quando que isso vai acontecer? No meu quarto mês, que eu vou receber 267.500, que é 50% de 535 mil. Tá conseguindo ver que eu deixei até coloridinho para vocês, para conseguir ver como que acontece essa escala de recebimento aqui? Então, eu vou receber sempre 25%, porque a empresa definiu que 25% é à vista, os outros 25% em 30 dias e o restante dos 50% em mais 30 dias. Então, no meu quarto período, eu recebi 112.500 sobre a entrada, aí eu recebi mais 112.500 sobre a segunda parcela e 225 mil, que é a minha última parcela. Aí no quinto período eu recebi 132.500 e depois no sexto mês eu recebi mais 132.500. Como pediu apenas para realizar as projeções para 6 meses, nós não continuamos, mas poderia continuar aqui as nossas projeções em outros períodos. E agora nós vamos aqui para o nosso de pagamento. O que nós vamos fazer? Nós vamos consolidar. O que nós temos aqui? Nossos pagamentos têm que acontecer no período 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque nós estamos trabalhando no período de 6 meses. Então, o que nós temos que pagar? Nós temos que pagar aqui nossos materiais diretos de fabricação, nossa mão de obra, nossos custos fixos e também nós temos que pagar nossos custos variáveis. Então, vamos lá. O que ele falou? Olha, o material direto de fabricação é pago 50% à vista e mais 50% a prazo, depois após um mês. Aqui é 50, viu? Então, o que acontece? Eu não tive ali de materiais diretos de fabricação 50 mil no primeiro mês, então eu vou pagar 25 mil no primeiro mês e mais 25 mil no segundo mês. No segundo mês, o que eu tive ali de gasto com materiais diretos de fabricação? Não foi 53.500? Então eu vou pagar 50% desse valor, 26.750. E isso eu vou fazer para todos os valores, porque daí no terceiro mês eu vou pagar o restante, que é mais 26.750, que é referente ao mês 2. Está conseguindo perceber que eu vou sempre pagar 50% à vista e os outros 50% no próximo mês? E aí nós chegamos no nosso total de mão de obra. Ele fala assim, olha, vai sempre ser pago após o primeiro mês. Então, eu trabalhei no primeiro mês, vou receber? Não, vai receber no mês 2. O que trabalhou no mês 2 vai ser pago no mês 3. O que trabalha no mês 3 vai ser pago no mês 4. Então, os 50 mil do total de mão de obra do primeiro mês, ele vai ser paga somente no segundo mês. E assim, por quê? Porque ele foi definido pela empresa que assim seria. Todas essas regras são definidas pela empresa. E o nosso total de custos fixos, ele falou, olha, vai ser 100% à vista. Então, se ele tiver ali um gasto de 50 mil naquele mês, vai ter que ser pago naquele mês. Então, foi gasto 50 mil no mês 1, 60 mil no mês 2, e no mês 3 também 60 mil, 65 mil no mês 4 e 5 e 60 mil no último mês.
E aí nós temos nosso total de despesas variáveis. Ele falou, olha, vai ser pago 30% à vista e o restante 70% após o mês. Então eu vou pegar todas as minhas despesas fixas e variáveis que ele forneceu lá na tabela, que vai ser 220 mil, e vou pagar apenas 30%. 30% dos 220 mil é 66 mil. O restante eu vou pagar somente no mês seguinte, que é 154 mil, que é 70% de 220. No mês 2, eu tive já um total de despesas fixas e variáveis de 230.500, 30% desse valor, 69.150. O outro restante foi pago no mês seguinte, que vai ser 161.350. E isso eu vou fazer para todos os meses. Eu vou comprar em um mês, eu vou utilizar essas despesas e vou somente no mês seguinte fazer o pagamento. Por quê? Porque eu estou utilizando o regime de caixa, então eu estou fazendo registros com base no momento que eles estão acontecendo aquele pagamento, e não é regime de competência. Aconteceu? Paguei. Porque a gente está com essa base e essa metodologia, ok? E agora nós vamos para a nossa segunda SP. Vamos lá? E aí? Conseguiu encontrar uma solução satisfatória para a SP1? Como você pôde notar, o desafio apresentado tem como base situações comuns da realidade de mercado. Eles são elaborados a partir de informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano. Isso significa que antes mesmo de você se formar, além de todo o conhecimento teórico, você já está em contato com a realidade do seu futuro profissional. E caso surja alguma dúvida, acesse o fórum e envie a sua pergunta, ok? Confere agora a SP2. Voltamos, nós temos uma pergunta aqui de Santa Luzia, Minas Gerais. Um abraço para vocês. Fala assim, por que as necessidades de caixa são chamadas de necessidade de financiamento? Você vai perceber isso muito claro no que nós vamos fazer neste momento. Necessidade de caixa, por quê? Está faltando dinheiro. Se está faltando dinheiro, você vai recorrer aonde? Você vai fazer o financiamento. Daí você vai falar assim, mas eu vou tirar o dinheiro da minha empresa. Então, a empresa vai financiar o caixa dela. Ela vai utilizar capitais próprios para o seu financiamento da sua atividade, porque a atividade tinha que correr sozinha. Teria que ter capital de giro suficiente para ele entrar e sair de todo aquele processo, que isso aí já seria uma outra disciplina, para você perceber que aquele dinheiro, ele de fato vai girar e não vai precisar ter necessidade de caixa. Faltou dinheiro em caixa, você vai ter que financiar de alguma maneira. Ou alguém vai financiar, você vai falar assim, não vou pagar. Então, o seu fornecedor que está pagando este financiamento. Mas você vai ver mais claro agora na nossa SP. Vamos ver o nosso desafio? A Graylee possui uma linha de financiamento de capital de giro. Capital de giro é aquele capital que gira em torno de todas as atribuições da empresa para que ela possa acontecer ali a sua gestão. Então, a gente quando fala em capital de giro, nós estamos falando de curto prazo. E aí, qual o custo disso? 1,5% ao mês. Mas também ela tem opções de fazer operações pelo Hot Money. E aí, se ela fizer essas operações de investir pelo Hot Money, ela vai receber menos de 1% ao mês, 0,8%. Mas ela só vai fazer isso quando tiver sobra de caixas. E aí, todos os investimentos e financiamentos são pagos ou recebidos e amortizados no mês seguinte. E aí agora a gente vai ver como que fica mais clara essa questão do financiamento. O CEO da Graylee falou assim, olha, você tem uma missão agora de realizar os orçamentos de caixa nesse mesmo período de 6 meses para saber se vai ter sobra ou falta de capital para honrar as despesas da empresa. Então, quando a gente começa a pensar, o orçamento, só o orçamento aqui, não são projeções que você realiza para ver como que vai estar o futuro da empresa e como que você vai atuar no futuro, mas você vai realizar essas ações no presente. O orçamento de caixa é pegar todas as projeções voltado para o caixa da empresa para você saber que momento que vai ter falta ou não de dinheiro e ver como que está esse giro de caixa, esse fluxo de caixa
dentro da empresa. Então, se você tem mais contas a pagar naquele período ou menos contas a pagar. É saber você olhar e falar assim, como que está a minha empresa? Como que ela está sendo gerenciada, o caixa aqui? Como que ele está acontecendo com ele? O que deve ser feito? E aí você consegue perceber como trabalhar o fluxo de caixa. Então, vamos lá no quadro para ver como que a gente pode trabalhar mais um pouco? Nós tivemos um probleminha técnico e aí o que nós temos aqui? Nós temos que perceber qual a real importância do fluxo de caixa. O que nós precisamos analisar? Quais são as variáveis que nós temos de curto, médio e longo prazo e como que nós vamos desenvolver eles? E aí o que acontece? Você pensa no seu fluxo de caixa, nos seus planejamentos de curto, médio e longo prazo. Então, como que eu vou trabalhar? Quais são as metodologias? Mas o que você vai fazer? Pegar todos os seus recebimentos e seus pagamentos daquele período. Ah, tá, do mês 1, janeiro, vou realizar fevereiro, março, abril, todos os meus pagamentos, meu recebimento e pagamento. E aí sim, eu vou conseguir ver se vai faltar ou não capital para aquele momento. Ok? Então, você consegue verificar o que está acontecendo. E o que precisa ser feito? E aí nós temos o quê? O nosso orçamento de caixa, que nós temos que fazer o nosso planejamento de caixa através dos orçamentos, que nós vamos verificar as projeções de caixa e também todas as nossas programações de recebimento e de pagamento e como que eles podem ser realizados dentro da empresa, sempre com base no controle financeiro. Quando a gente começa a realizar um planejamento de fluxo de caixa, quando a gente faz um planejamento financeiro, o que a gente busca? Maximizar os lucros da empresa. Se a gente busca maximizar os lucros da empresa, nós estamos buscando que essa empresa tenha lucro a longo prazo. E aí, como que você tem que fazer? Através do nosso controle financeiro. Através do controle financeiro da empresa, você vai poder analisar como que ela está operando no curto prazo, no médio prazo e no longo prazo. Está precisando de necessidade de caixa? Então, ele precisa ter um financiamento ali. Quais vai ser esses tipos de financiamento? Vai ser de capital próprio? Vai ser de capital de terceiro? Vai ser mix de financiamento? O que precisa ser feito ali? Como que a gente vai desenvolver todos esses financiamentos dentro da empresa? Ah, eu não consigo buscar de uma única empresa. Ok? Então, eu vou buscar de vários bancos, de vários fornecedores diferentes. Então, eu vou buscar de outras ferramentas e não vou ficar presa somente a uma. Então, eu vou ver como que eu posso trabalhar todos esses financiamentos dentro da minha base, dentro daquilo que a empresa acredita ser interessante para ela naquele momento. E aí fala assim, mas eu tenho que financiar? Tem, porque você vai precisar fornecer dinheiro ali. Você vai ter que honrar com seus compromissos. A empresa não vai acabar naquele momento. Então, se ela não vai acabar naquele momento, você precisa ali desenvolver estratégias para quando faltar dinheiro, aonde que você recorre. É como você já deixasse avisado, olha, banco, eu sei que eu vou precisar de dinheiro daqui 3 meses. Qual que vai ser a menor taxa? E coloca um para negociar com o outro. Então, vamos resolver a nossa SP para ver como que ela ficou? Aí nós temos aqui a nossa programação de recebimento e de pagamento. O que a gente recebeu? No primeiro mês, a gente recebeu só a nossa venda à vista de 125 mil. Já no segundo mês, a gente recebeu a primeira parcela do à vista e a segunda parcela do mês anterior. Então, a gente recebeu 133.750 mais 125 mil, que o total vai dar 258.750. E aí, agora eu vou somando todos os meus recebimentos que eu fiz no meu case anterior. Então, no terceiro mês, eu recebi 150 mil à vista, depois, mas eu recebi 133.750, que era referente ao mês 2, e mais 250, que é o 50% que ficou o restante da minha primeira venda. Então, eu consigo aqui ter no comecinho dele, todo aquele meu orçamento que eu já tinha realizado ali de fluxo de caixa. E aí, eu vou consolidar com meus pagamentos. O que eu vou tomar aqui, ó? Meu MDF, meus materiais diretos de fabricação, que é pago 50% à vista e 50% no mês seguinte. Então, no primeiro mês eu paguei só 25 mil.
No segundo mês, eu paguei 26.750 mais 25 mil, que é referente ao mês anterior. Então, eu só estou realizando os meus pagamentos aqui. E o meu mão de obra direta aqui que eu tenho, ele falou assim, olha, é 100% eu vou pagar integral, mas só no próximo mês. Então, no mês 1 eu não tenho nada. E aí, eu vou somando aqui, no mês 2, 50 mil, no mês 3, 133.750 e todos os valores que estavam na nossa tabela. Meus custos fixos, 100% à vista, 50 mil, 60 mil para o mês 3 e 4, 65 mil para o mês 4 e 5 e 60 mil para o meu sexto mês. E aí nós temos nossas despesas fixas e variáveis, que eu recebi só 30% aqui no mês 1, eu já recebi o restante do mês 1 mais os 30% do mês 2, no período 2, que vai dar 233.150, e assim eu vou fazendo em todas as outras projeções. E aí, o que eu tenho? Eu consigo consolidar aqui todos os meus recebimentos. Olha, o que eu recebi foi 125 mil no primeiro mês, 258.750 no segundo, 533.750 no terceiro, 530 mil no quarto, 545 mil no quinto e 495 mil. Ou seja, é a somatória desses valores. Meus pagamentos, eu vou fazer a somatória de tudo que eu paguei, que ele vai me apresentar esse resultado, que é 141 mil no primeiro mês, 384.900 no segundo, 486.850 no terceiro, 504 mil no quarto, 538.700 no quinto, 477.300 no sexto mês. E aí, o que nós vamos ver? A nossa variação de caixa, de como que ela está acontecendo. Então, o que teve aqui, ó? O que eu recebi no primeiro mês? Não foi 125 mil? Eu tinha saldo inicial? Não, eu não tinha nada. E aí, o que eu paguei? Eu paguei 141 mil. Peraí, se eu tinha 125 e paguei 141 mil, eu fiquei com saldo devedor de 16 mil. E aí, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso financiar ele. Eu vou financiar quanto? A juros de 1,5%. Eu vou financiar que valor? Os 16 mil. Eu vou pagar esses juros em que mês? No mês subsequente. 1,5%, 16 mil é R$240. Mas eu paguei ele, esses 16 mil? Não, ainda não paguei ele não. Então, eu jogo ele como saldo inicial, eu comecei o meu mês negativo, eu recebi 258.750 e tive que pagar 384.900. Ou seja, além de eu ter ficado com o meu saldo devedor que eu já tinha, eu aumentei ele ainda. Porque se eu fizer 258.750 menos 384.900 vai dar 126.150, mas eu preciso somar com esse 16 mil, então meu saldo vai ser 142.390. E aí eu vou para o mês 3 carregando esse saldo negativo na minha empresa. E aí eu começo a ficar com o meu saldo aqui, né, minha variação do fluxo de caixa levemente positiva, porque eu vou receber 533.750 e vou pagar 486.850. Então, teoricamente, vai me sobrar 46.900, mas eu estou pagando aqui 2.136, que é o financiamento dos 142.390 do mês anterior, que eu estou carregando esse valor negativo, e aí eu somando tudo que eu estou devendo com essa sobra que eu tive, esse excedente de caixa, eu vou ter um resultado de 97.626 negativo. Continuo carregando ele para o próximo mês. Eu continuo com saldos positivos, 530 mil que eu recebi, menos 504 mil que eu tive de pagamento, eu tenho um saldo positivo de 26 mil, mas eu estou no negativo ainda. Então, eu paguei os juros aqui, 1.484, e aí eu continuo negativo, 73.090. Levo esse valor negativo para o quinto mês. Recebo 545 mil, pago 338.700, sobra 106.300. Eu pago meus juros aqui e aí sim, agora eu fico com sobra de caixa de 33.113. O que eu faço quando vai sobrar valor em caixa?
que foi definido? Que eu ia investir em hot money. Então, eu tive uma sobra nesse momento. Aí, o que acontece? Aí sim eu posso colocar nos meus rendimentos. Menos de 1%, 0,8%. De 33.113 é 257 mil. Está conseguindo perceber a importância de fazer uma análise desse caixa? O que acontece aqui? Ó? Quando falta, eu preciso de dinheiro, eu tenho que financiar. Se eu tenho que financiar, eu tenho que pagar juros. E eu carrego esse valor para o próximo mês. Eu vou sempre carregando mês a mês. Eu preciso de 142 mil, faço financiamento, eu vou pagar juros. Ou seja, eu tenho dinheiro de fato em caixa? Não, porque eu estou sempre carregando esses valores, essas dívidas que eu fui acumulando para poder honrar com a minha empresa. E aqui eu chego às minhas variações mensais de caixa. O que aconteceu? No primeiro mês, eu tive uma falta de capital de 16 mil, se eu pegar meu recebimento e pagamento olhando somente para ele. No segundo mês, ainda faltou mais 126.150, ou seja, eu já estava devendo, eu vou dever mais um pouco. No terceiro mês, que meu caixa para de ficar negativo, que vai ser 46.900. No quarto mês, que ele começa a ficar positivo no quinto e no sexto mês. Com isso, eu consigo perceber minha variação de fluxo de caixa. Porque eu vou olhar e falar assim, agora eu sei o que está acontecendo. Eu tenho falta de dinheiro nos 2 primeiros meses, mas depois eu tenho uma estabilidade. Então, aonde que eu vou precisar de aporte financeiro de terceiros ou de capital próprio para financiar minha entidade, minha empresa, minha corporação. Por isso que é chamado de necessidade, quando é de caixa, necessidade de financiamento, porque você precisa ter um financiamento, ok? Eu vou dar uns minutinhos de pergunta e volto em breve. Voltamos, nós temos uma pergunta que fala assim. Flávio, um abraço para você, Flávio, muito obrigado pela pergunta, para todo o pessoal de Vitória da Conquista. O orçamento de caixa é a mesma coisa que o orçamento de fluxo de caixa. Quando nós fazemos o orçamento de caixa, nós estamos vendo apenas os valores que nós vamos receber e pagar naquele período. Quando nós pensamos no orçamento de fluxo de caixa, nós vamos também pegar todas essas variações e fazer a análise delas durante esses períodos. Então, um complementa o outro, não é a mesma coisa, mas é um complemento, sabe? É algo a mais que o fluxo de caixa, ele vai mostrar como que ele está acontecendo nesse período. Seria como se fosse, como é que ele está acontecendo no decorrer de todo o processo e o que deve já ser feito. O orçamento de caixa vai falar assim, ó, tá faltando dinheiro. Aí o fluxo de caixa fala assim, tá faltando dinheiro e vamos buscar aonde, com quais valores, quais taxas que nós vamos pagar. E agora nós vamos para o nosso terceiro desafio, vamos ver que a gente vai trabalhar nele? Então, a Whitestone, neste momento, ela vai analisar todos os demonstrativos contábeis auxiliares para elaborar o nosso demonstrativo de fluxo de caixa. E aí, o que nós vamos pensar no nosso demonstrativo de fluxo de caixa? O foco, o objetivo é saber se vai ter quais necessidades de caixa da empresa e o quanto que ela vai precisar e como que ela pode implementar essas melhorias nos resultados. Então, para a gente trabalhar com o método contábil de fluxo de caixa, a gente precisa trabalhar o impacto das variações das contas contábeis. Que contas que nós estamos falando? Nós estamos falando do balanço patrimonial e da nossa DRE.
O balanço patrimonial não fala como que a empresa está dentro dos seus patrimônios naquele momento? O demonstrativo de resultado não mostra se a empresa está tendo lucro ou não naquele exercício? Então, nós vamos utilizar todas essas contas contábeis para trabalhar o fluxo de caixa da empresa. E aí, você se reuniu com os dirigentes, né, com os gestores da Greylict, e aí ele solicitou que você fizesse os demonstrativos contábeis. Mas aí a gente precisa utilizar o quê? 2 balanços patrimonial, um que vai acontecer no período X1 e outro no X2, mais a nossa DRE, nossa demonstração de resultado exercício do período X2. E aqui nós temos nosso fluxo de caixa. Nosso fluxo de caixa, nós vamos sempre trabalhar as entradas e saídas de caixas e os equivalentes. Quando a gente começa a pensar nas entradas e saídas de caixas e equivalentes, o que nós estamos falando? Nós estamos falando de caixas da empresa, banco, aplicações de liquidez imediata, tudo aquilo que a empresa pode contabilizar de uma forma muito mais rápida e ter uma liquidez rápida. Já na nossa demonstração de fluxo de caixa contábil, a gente vai trabalhar as demonstrações de fluxo de caixa, que vai trabalhar sempre a variação do caixas que aconteceram no quê? Nas atividades operacionais, que todas aquelas atividades necessárias para você gerenciar a sua empresa, compra de mercadoria, pagamento de fornecedores, estoques, tudo que tem de rotina dentro das atividades operacionais da empresa, pagamento de mão de obra, assim vai, como também as suas atividades de investimento. E aqui, quando a gente começa a trabalhar em atividade de investimento, a gente está falando do ativo não circulante, que é imobilizado, depreciações, e também das atividades de financiamento, que é aquela que se utiliza para gerenciar as atividades operacionais e de investimento dentro da empresa. Então, é de onde que saem todas essas atividades para que a empresa possa desenvolver. E aí nós temos as nossas demonstrações de fluxo de caixa, nossas metodologias que podem ser utilizadas. Nós temos o método direto, que irá mostrar e apontar os resultados brutos, e ele mostra detalhadamente os valores que são utilizados pela empresa, o recebimento e o pagamento. E quando a gente começa a trabalhar o método indireto, é o que nós vamos analisar agora, ele avalia o impacto ocorrido no caixa de uma entidade, de uma empresa, sobre um determinado período. Ele sempre vai partir do lucro líquido daquele exercício, para analisar se aquelas contas e aqueles recebimentos acontecessem naquele momento. Então, quando a gente começa a trabalhar no método indireto, eu vou pegar todas aquelas demonstrações futuras e trazer hoje. Como que a empresa estaria hoje se ela apresentasse todos aqueles resultados? E não, a gente agora vai trazer sempre para o momento presente para a gente conseguir contabilizar melhor nossa empresa. Então, vamos resolver a nossa SP e ver como que ela ficou? Aqui nós temos um balanço patrimonial da Greylict, aonde que nós temos nossas equivalências de caixa, né, nossas contas de caixa, que é caixa banco, que ele vai compor nosso ativo circulante, que é aquilo que nós temos, e aí que ele vai compor nosso ativo circulante e não circulante. E nós temos aqui nosso passivo circulante, que é aquilo que nós devemos, que é fornecedores, despesas a pagar, empréstimos, empréstimo a longo prazo, que é nosso exigível a longo prazo, nosso patrimônio líquido, capital, lucros acumulados, que vão compor todo o nosso passivo circulante e não circulante. Esse é o nosso balanço patrimonial que nós vamos utilizar tanto do exercício 1 quanto o exercício 2 para realizar as nossas atividades agora do demonstração de fluxo de caixa indireto. Essa é a nossa DRE, né, nosso demonstrativo de resultado exercício, e aonde que nós temos aqui de vendas, que é os nossos faturamentos. Como que a gente acha as vendas? Preço vezes a quantidade a ser vendida, que foi de 1 milhão. Aí tivemos que pagar todas as deduções sobre as vendas, ou seja, ela teve 50 mil de deduções aqui, que apresentamos um resultado de vendas líquidas de 950 mil. Aí eu tenho o meu custo da matéria vendida, que vai ser o quê? 700 mil.
Se eu tinha 950 mil de vendas líquidas, mas eu tive que pagar minha CMV, me sobrou aqui 250 mil. Esse é meu lucro bruto. Mas no meu lucro bruto eu tenho que pagar o quê? Minhas despesas gerais da empresa, meu REP, que é meu resultado de equivalência patrimonial. Eu tenho que pagar também minhas depreciações, minhas despesas financeiras de curto prazo e minha despesa financeira de longo prazo. Então, o que ele falou? Olha, eu tenho que pagar aqui de despesas gerais 20 mil, eu vou receber aqui mais 20 mil, eu tenho de depreciação 110 mil, eu tenho 17 mil aqui de despesas financeiras e 25 mil de despesa financeira a longo prazo. Como que eu acho a minha LAIR, meu lucro antes do imposto de renda? Eu vou somar todos esses valores e subtrair do meu lucro bruto. O que eu vou achar? 98 mil. A partir do momento que eu faço os meus cálculos, eu vou ter um resultado de 98 mil. E aí que eu tenho que pagar meu imposto de renda. Ele definiu 27 mil. Ou seja, o meu lucro líquido vai ser de 71 mil dessa empresa. E aí nós vamos chegar no nosso modelo. Isso aqui é simplesmente um modelo da demonstração de fluxo de caixa indireto que nós vamos elaborar. Então, como que eu chego aqui na minha demonstração de fluxo de caixa indireto? Eu vou pegar os resultados da minha DRE e também os resultados do meu balanço patrimonial. Então, o que ele vai falar? Olha, meu demonstração de fluxo de caixa pelo método direto, ele vai sempre partir do lucro líquido. Então, qual foi o meu lucro líquido que eu vi na minha DRE? Não foi 71 mil? Mas daí o que eu tive que retirar da empresa? Eu tive que tirar as depreciações. O que acontece com as depreciações? Ela diminui o lucro, mas ela não sai do caixa. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que devolver para o caixa as minhas depreciações. Qual foi o valor da depreciação? 110 mil. Ela não está impactando ali, ela impactou nos meus custos da empresa. Então eu devolvo esses 110 mil para o caixa da empresa. As minhas despesas financeiras de curto e longo prazo, eu também vou devolver, porque foi registrado da contabilidade, mas não saiu do caixa da empresa. Então, quanto que eu tinha de despesas de curto e longo prazo? 17 mil e 25 mil. Quanto que é meu REP, meu resultado de equivalência patrimonial, que é todo aquele investimento que as empresas têm de outras companhias, mas ainda não teve impacto financeiro, porque somente valorizou as ações. Então, eu ainda não tive um retorno desse valor, então eu tenho que retirar menos 20 mil. E aí agora eu começo a chegar nas minhas variações. Esses primeiros dados eu retirei da minha DRE. E aí minhas variações de clientes. Onde que eu tenho variações de clientes? Eu tenho das minhas contas a receber. Então eu tenho uma variação aqui dentro do meu de contas a receber no primeiro mês, no meu balanço patrimonial, de 20 mil. No segundo ano, eu tive o quê? De 27 mil. Eu tive uma variação de R$ 7.500. E em estoque, eu também tive uma variação de 25 mil no período X1 e 50 mil no X2. Ou seja, 25 mil. Que eu vou jogar esses dados aqui na minha variação de clientes e fornecedores. Para calcular minha variação de fornecedores, eu vou buscar aqui no meu passivo circulante que ele definiu ali, que vai ser 5 mil, porque eu tinha 30 mil de fornecedores, depois no segundo período eu tive 35 mil, e despesas a pagar, que eu tinha 10 mil e depois eu tive 12 mil, ou seja, uma variação de R$2.000. Todos esses valores eu vou jogar aqui nas minhas variações de despesas a pagar. Aí o que nós temos? Nós vamos fazer a nossa somatória desses valores para achar a nossa demonstração de fluxo de caixa indireto. Realizando a soma de todos esses valores vai dar 77.500. E agora nós vamos partir para essa análises. O que nós temos aqui? Nós temos nosso ativo não circulante. Ativo circulante, balanço patrimonial. BP. Nós tivemos uma variação no imobilizado, que eu tinha 550 mil e eu fui para 624 mil. Ou seja, eu comprei um bem, um imobilizado, que eu tive que retirar do caixa 74 mil. Se eu retirei do caixa para pagar esse valor, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que demonstrar aqui nas minhas atividades de investimento. No momento que eu
adquirir um imobilizado, eu tive que pagar por ele, menos 74 mil. Então, eu tenho um fluxo de caixas das atividades de 74 mil. E aí, agora nós vamos analisar nossas atividades de financiamento. Quais são as nossas atividades de financiamento? Nós temos uma DRE, que é a demonstração de resultado de exercício, e o nosso parte que é o nosso balanço patrimonial. Eu tive empréstimos, então vamos começar aqui, ó. Pagamentos de empréstimo de 27 mil. Mas da onde que saiu esse pagamento de empréstimo de 27 mil? Saiu aqui, ó, da minha DRE de despesas financeiras de curto prazo, os juros que eu paguei de 17 mil e também meus empréstimos que foi definido aqui, ó. No primeiro no período X1, eu tive que pagar 30 mil, mas no período X2, eu paguei 20 mil, ou seja, eu tive uma variação de 10 mil. 10 mil negativo, mais 17 mil negativo, dá 27 mil. E aí eu tive uma aquisição também de empréstimo a longo prazo. Quais foram os meus juros? 25 mil. Quais foram o meu exigível a longo prazo, que é meu empréstimo de longo prazo? No primeiro X1 não foi 75 mil e X2 não foi 87 mil? Então eu tenho um saldo positivo de 12 mil. Se eu tenho um saldo positivo que eu paguei 12 mil menos 25 mil, então eu fico com um saldo negativo de 13 mil. Pagamentos de dividendos para acionista, ele forneceu, olha, eu paguei para os meus acionistas 53.500, eu distribuí os lucros da empresa. Aí eu consigo chegar no meu fluxo de caixas de atividades de financiamento. Isso fazendo a somatória de todos os valores, nós chegamos a 93.500. A variação foi de 10 mil. E aí você fala assim, mas como que eu consigo confrontar se a variação do caixa de fato foi de 10 mil? Através das conciliações das variações. O que eu faço? Quando eu pego meu balanço patrimonial, eu pego os valores de caixa e de banco, eu tive uma variação no X1 de caixa de R$1.000 e R$7.000 em X2, ou seja, eu tive uma variação de 6 mil, e de banco eu tive uma variação de R$4.000 em X1 e R$8.000 em X2, ou seja, eu tive uma variação de 4 mil. Somando 6 mil com 4 mil, eu tenho um resultado de R$10.000. Então, se eu fizer os cálculos aqui, somar meu fluxo de caixa de atividades operacionais, que nós achamos lá, 77.500, meu fluxo de caixa de investimento, 74 mil, depois meu fluxo de atividade de financiamento, que foi 93.500, fazendo a somatória, eu vejo que vou ter um saldo positivo de 10 mil. É assim que a gente chega às nossas conciliações de fluxo de caixa. Aí você vai falar assim, meu Deus, é muita coisa. Mas daí tem que ir com calma. Por quê? Você está querendo adquirir uma empresa e quer ver se ela é viável ou não. Como você faz? Analisando etapa por etapa, passo por passo. E aí você vai falar assim, eu sei, minha empresa está com falta de dinheiro, mas como se fosse hoje, fazendo todas as análises e ainda ter um saldo ali de 10 mil. Ok, então talvez eu possa investir. Mas nós vamos fazer mais algumas análises que vai ser a nossa quarta SP. Vamos lá? Quando você faz uso de todo o material didático, você passa a conhecer as teorias e os conceitos da disciplina de forma mais completa. Só assim as SPs que servem de exercícios práticos que te preparam para o mercado de trabalho terão efeito na sua carreira. Ou seja, seguindo as etapas, você está adquirindo experiência profissional antes mesmo de terminar o seu curso. E se durante a sua leitura algum ponto de interrogação surgir, não se preocupe, envie sua dúvida no fórum, ok? Fique agora com a SP4. Boa sorte! Então, vamos ver o nosso desafio, o que nós vamos fazer nesse momento? Vamos lá? Então, todo o processo de aquisição da Grey está passando por momentos turbulentos, porque nós estamos fazendo todas as análises. Aí o CEO da Whitestone falou assim, olha,
vamos estabelecer um valor que seja confiável aqui para negociar a nossa empresa, mas eu quero fazer isso pelo método de fluxo de caixa líquido. E aí, como que a gente pode trabalhar com esse fluxo de caixa líquido? A gente vai trabalhar pelo método contábil para os próximos 10 anos. E aí ele falou assim, olha, eu quero de saldo líquido de caixa que tenha no mínimo R$100 mil. E esse valor foi definido pelo CEO da Whitestone. Foi ele que falou, olha, eu quero 100 mil para minha empresa e para sobrar esse valor aí. Então a gente tem que considerar a nossa TIR, nossa taxa interna, nossa taxa interna de retorno e nosso VPL, nosso valor presente líquido, para a gente poder fazer o desconto do fluxo de caixa projetado e saber quanto que essa empresa pode ser negociada, quanto que ela está valendo hoje. Como que a gente vai achar? Nós precisamos achar a taxa de desconto, que é através da taxa de desconto que nós vamos poder conseguir aí o nosso custo médio de capital para entender como que essa empresa está composta. Então, a gente vai possuir de empréstimos de banco, ou seja, empréstimo de terceira aí, 120 mil, que vai ser 10% de juro ao ano, e 180 mil de 18% de juros ao ano, que vai ser relacionado aos acionistas, aporte de acionista, capital dos próprios acionistas da empresa. E aí, o que nós vamos fazer nesse momento? Nós vamos entender um pouquinho sobre o método de fluxo de caixa líquido, ou também o nosso fluxo de caixa livre. É aquele montante que permanece dentro de um negócio, dentro de uma empresa, depois de todos os gastos terem sido pagos, ou seja, nós estamos falando da sobra que acontece naquele período. Já o saldo mínimo de caixa desejado é aquele saldo que foi estipulado. Olha, eu quero que sobra tanto. A empresa que vai definir dentro das suas políticas quais vai ser esse valor a ser definido. Já o saldo líquido de caixa, nosso conhecido também como caixa livre, é o saldo que é excedente, aquele que vai além do saldo mínimo de caixa. Olha, eu falei que eu queria que sobrasse 50 mil na minha empresa, saldo mínimo de caixa. Mas, quando eu fui realizar ali as contas, descobriu que sobrou 65 mil. Ou seja, nós temos um excedente aqui de 15 mil. Não esperava, mas ficou. Já o nosso fluxo de caixa descontado é o método que a gente pode avaliar a riqueza econômica da empresa no momento presente através da taxa de desconto. Capital de terceiros é quando você utiliza capitais de outras fontes que não é da própria empresa. Então, pode ser fornecedores, bancos, pode ser acionista. Então, são pessoas que vão fornecer aqui capitais de terceiro, mas que não está ligado diretamente com a atividade da empresa. Então, pode ser qualquer tipo de investidor também. Capital próprio é aquele que é da própria empresa para realizar aquele investimento, e o custo médio ponderado de capital. O que a gente está falando? É uma medida para a gente analisar o custo de financiamento de uma empresa ou mesmo um projeto. É a média ponderada dos custos da fonte de capital de terceiros e próprio. Então, eu posso utilizar qualquer uma dessas metodologias, mas ele fala, olha, eu quero o custo médio ponderado, porque eu vou ter tanto capitais de terceiros quanto capital próprio das acionistas ali daquela empresa. Então, nós vamos partir dessa ideia para ver como que a gente pode fazer a análise da empresa. Vamos lá? Vamos ver o que a gente vai ter que fazer? Então, primeiro passo, ele deu aqui o nosso fluxo de caixa contábil da Grayleaks. Ele falou o seguinte, olha, eu tenho uma demonstração de fluxo de caixa indireto aqui. E aí, nós temos as projeções de caixa para os próximos 10 meses. Esse espaço aqui significa todos os itens que continua lá na tabela que está lá no seu livro. Porque se fosse colocar a tabela inteira, ia ficar muito extensa e ia utilizar muitas lâminas. Fazendo a somatória de todos os valores, eu tenho como início do fluxo de caixa 85 mil no primeiro ano, 99.820 no segundo ano, 116.473 no segundo ano e assim todos os valores até atingir 10 anos. E aí, o que nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar o fluxo de caixa que a gente vai analisar como que está a empresa. Mas só um detalhe, muitas vezes você olhar somente para o resultado
da empresa, somente para o que tem aqui no caixa, não significa que ela está tendo lucro, ou vice-versa. Vamos pensar aqui no primeiro período. A empresa não teve 150 mil de lucro, mas quanto que ela tem de caixa aqui? Não tem somente 85 mil? Porque parte desse valor pode estar ali nos investimentos que a empresa fez. Estoque, financiamento de contas a receber. Se a empresa paga, ela recebe parcelado dos seus clientes, alguém está financiando. Quem está financiando? Ela. Então, muitas vezes ela está tendo lucro, mas não está aparecendo no caixa da empresa naquele momento. Por quê? Porque às vezes está parado em estoque. Estoque é muito alto para se manter, tanto para se armazenar quanto para ter ali o gerenciamento dele. Aí você pode ter também no financiamento das próprias atividades da empresa em forma de recebimento. Em vez de você receber à vista, você fala assim, não, eu dou ali aqui 50% à vista, mais 20 dias para você. E aí, quem vai financiar esses 20 dias? A empresa. Então, é interessante não confundir lucro líquido com o que tem saldo em caixa. Muitas vezes, pequenas empresas confundem. Eles olham e falam assim, eu tenho dinheiro em caixa? Não tem. Muitas vezes não tem. Tem que verificar, realmente tem, se aquele saldo é excedente ou não. E aí, a gente vai resolver nossa SP. Vamos lá. Quando a gente começa a apurar aqui, nosso custo médio ponderado de capital. Que tipo de capital que nós temos? Nós temos capital próprio e também nós tivemos capitais de terceiro. Quais foram os valores do capital de terceiro? 120 mil. Qual foi o de capital próprio? 180 mil. Fazendo a somatória desses valores, eu tenho 300 mil, que é o total que foi financiado. Participações. O capital próprio, ele corresponde a 60% desses 300 mil, enquanto que o capital de terceiro corresponde a 40% dos 300 mil. Somando em termos de porcentagem, nós chegamos aqui a 100%. Qual é o custo desse capital? O capital próprio, ele vai custar 18% para a empresa, enquanto que para o capital de terceiros vai custar 10%. E aí, como que a gente calcula o custo médio? Nós vamos pegar a participação vezes a porcentagem de juros que vai ser paga. 0,6 vezes 18 vai ser 10,8%. De capital próprio e capitais de terceiro vai ser 0,4, que corresponde aos 40%, vezes 10, então nós temos 4%. Realizando a somatória desses valores, nós temos que vai ter uma taxa de desconto equivalente a 14,8%. E aí, o que nós temos aqui? Nós temos o nosso custo médio. E aí, como que nós vamos poder apurar o nosso fluxo de caixa livre? Como que nós devemos calcular aqui? O que eu tenho? Eu tenho o meu fluxo de caixa contábil, que foi de quê? 85 mil. Ele definiu esse valor lá quando a gente pegou a nossa tabela. Aqui, ó. Nessa tabela aqui, nós pegamos esse fluxo de caixa, exatamente essa base, para poder fazer os nossos cálculos. E aí, então, é desse valor que eu estou tirando esse fluxo de caixa contábil. Período 1, 85 mil. Ele definiu, olha, eu quero 100 mil em caixa em todos os anos. Eu não quero nada abaixo disso. Então, se eu tenho um fluxo de caixa de 85 mil, eu vou ter que retirar 100 mil, eu vou ficar com fluxo de caixa líquido de 15 mil negativo, isso para o primeiro ano. Para o segundo ano, eu vou ter ali 99.820, mas eu ainda vou ter que retirar os 100 mil, que vai ter 180 mil negativos. Terceiro ano, 116.473 menos 100 mil, agora eu começo a ficar positivo, tá vendo que eu fiquei os 2 primeiros anos negativo? Eu vou ter 16.473. No quarto ano, o que eu tenho? Eu tenho 135.163, mas eu vou ter que retirar 100 mil, então eu tenho 35.163. No quinto ano, 156.114 menos 6, eu vou pegar só o excedente. Percebeu que eu estou pegando todo o meu fluxo de caixa e diminuindo
para mim a chave é o fluxo de caixa líquido, porque ele definiu, eu quero ter 100 mil, então eu vou ter que pegar meu fluxo de caixa, que é positivo, menos o saldo mínimo de caixa foi definido, que vai chegar no meu resultado, que é o fluxo de caixa líquido. O que eu vou fazer agora? Eu vou apurar meu fluxo de caixa descontado. O que eu estou falando? Eu vou falar assim, olha, é isso que eu tenho de fluxo de caixa na minha empresa. É esses valores que apresentaram. Eu vou pegar todos esses valores e vou trazer no dia de hoje, para o momento presente. Como que eu faço isso? Eu vou utilizar minha taxa de desconto, aquela que nós calculamos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses valores futuros e vou ver como que ele se comporta hoje na empresa. O que eu tenho, de fato, ali de capital, se a gente estivesse falando neste exato momento. Então, vamos calcular? Então, quando a gente começa a apurar aqui meu fluxo de caixa, o que eu vou fazer? Qual é o meu valor presente líquido? O que eu tenho? Eu tinha o quê? 15 mil. Não tinha 15 mil no primeiro período? Eu vou utilizar o quê? Minha taxa de desconto. Eu vou dar um desconto sobre esse 15 mil, que é 14,8%, não é? Então, eu vou pegar 15 mil. Ou para fazer um pouquinho mais alto aqui para vocês. R$15.000 e eu tenho que dividir sobre 14,8. Mas eu estou trabalhando em porcentagem, então vai ser 1,14. Opa. 0,8. Qual o resultado que eu vou ter? Eu vou ter exatamente esse resultado. R$13.066,20 negativo. E aí eu falo assim, tá, eu calculei para o primeiro período. Como que eu faço para o período 2? Eu não estou ali faltando para mim 180. Não está faltando R$180. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar a fórmula. Você aprendeu o VPL, calcular esse valor do presente líquido lá nos cálculos relacionados à matemática. Então, o que eu vou fazer? 1,148, que é a minha porcentagem. Eu tenho quantos períodos? 2. Então, eu vou elevar a segunda potência. Como que eu calculo potência? Só abrindo um parênteses. É o número vezes o número. Então, vai ser 1,148 vezes 1,148. Aí, eu vou ter o resultado do meu segundo período, que vai ser 133,58. Eu vou fazer isso para todos os outros períodos. A diferença é que no terceiro período, eu vou elevar ao cubo, ou seja, eu vou levar a 3. Eu vou multiplicar 1,148 3 vezes. 1,148 vezes 1,148 vezes 1,148 para dividir o meu montante aqui do terceiro período. Ou seja, eu estou trazendo todos os valores para o presente líquido. Então, eu tenho agora de valor acumulado. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a somatória desses valores. 3.066 negativo mais 13.202,78. Aí tá vendo que eu estou apresentando nos 3 primeiros períodos valores negativos? Eu vou somando todos eles. 17.930,22 mais 46.072,66. Aí eu vou realizando a somatória de um por um até chegar 265.812,22. O valor negociável da minha empresa tem que ser 265.812,22. Qualquer valor acima ou abaixo disso não vai estar compatível. Se for abaixo, pode ser especulação e pode criar uma vantagem ali das pessoas se interessarem mais pela empresa. Fala assim, não, essa empresa está barata, eu também quero ela. Aí o outro fala assim, não, eu achei mais interessante. Ou se ela estiver acima, ela vai ter que mostrar em outras razões, valor de marca, valores intangíveis que você não consegue mensurar ali de forma muito clara porque que ela está tendo esse valor. Mas se a gente for olhar apenas nas questões financeiras, o valor que ela apresenta é esse, porque a gente pega todos os valores futuro e traz um momento líquido. Quanto que essa empresa vale hoje? É assim que a gente calcula. Em 2012, quando a Kodak decretou a falência dela nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil ainda não,
ela tinha atingido uma margem um ano antes muito expressiva de valor de mercado, mas ela estava falindo, porque ela não tinha receitas. Ela tinha muitos passivos, mas não tinha ativos. Então, o que acontece? Muitas vezes a empresa tem um valor muito alto, mas o que ela tem de fato ali é inatingível. Você não consegue mensurar, é valor de marca, é reconhecimento. É como a gente falasse Apple, Coca-Cola, grandes marcas. É você analisar, mas nesse caso aqui, nós estamos olhando apenas o valor que a gente pode mensurar dentro de uma empresa, ok? Mas todos esses cálculos poderiam fazer utilizando o quê? A nossa HP 12C, nossa calculadora financeira. Vamos ver como que a gente poderia fazer por ela? Desculpa, aqui. Quando a gente começa a fazer todos esses cálculos, a gente podia fazer um por um, ou seja, trazer todos os valores presentes líquidos, fazendo o quê? Coloca 15 mil, que é do primeiro período, 180 mil negativo do segundo período, 16.473, ou seja, você vai aplicando aqui na nossa calculadora, que aí ele vai mostrando aqui para você passo a passo dos itens que você tem que utilizar e fazer, daí você dá um NPV que você vai chegar ao mesmo resultado, de forma muito mais simples que a gente consegue calcular nosso valor presente líquido. E aí sim, agora nós vamos para as nossas provocações. Vamos lá? Bom, chegamos ao final da nossa aula. E depois de concluir todas as SPs, é hora de você refletir sobre tudo que aprendeu com os desafios. Vamos lá? Primeiro, ficou claro que o conhecimento vem ao fazer uso do material didático disponível no ambiente virtual do aluno. Isso inclui fazer a pré-aula, assistir aos vídeos, ler os textos e acessar as web-aulas. E depois de compreender os conceitos da disciplina, você aprendeu como aplicar os fundamentos aprendidos em situações similares às da realidade do mercado de trabalho. Tudo isso faz de você um aluno proativo e mais capacitado para exercer a sua profissão, o que te coloca passos à frente na hora de ter sucesso profissional. Mas não acabou, você ainda tem a sua pós-aula para acessar, não vai esquecer, hein? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Respeite todas as etapas, ok? Bons estudos! Tchau! Então agora a gente vai entender um pouquinho sobre processos de melhoria. Nós não somos seres perfeitos, né? Nós podemos melhorar constantemente. Então imagina as empresas, que é composta por pessoas. Vamos ver como a gente pode trabalhar e melhorar uma empresa? A gente pode melhorar sempre que a gente utilizar o nosso PDCA. Quando você começa a pensar em controles orçamentários, quando você começa a fazer a análise dos dados de um período ou outro, você pode sempre utilizar uma metodologia com a qual você vai verificar se pode ser melhor. Então você vai sempre analisar as variações que ocorreram naquele período, se elas foram eficientes ou não, como que está acontecendo os preços, a quantidade, para buscar efetividade. E o PDCA, ele é um processo cíclico, aonde você sempre vai buscar planejar, aí depois você vai executar, você vai verificar e você vai agir. Aí quando você age, você começa o período todo novamente, ou seja, você nunca vai parar. Por quê? Porque no planejamento, o que nós temos? Nós temos que, nós podemos aqui fazer toda uma verificação dos planos, analisar como que eles estão acontecendo, quais são os objetivos, para definir o plano de ação. Definido o plano de ação, você vai partir para a execução. Você vai fazer tudo aquilo que foi definido aqui no planejar, para depois você chegar para o verificar. Você vai analisar se aquilo que foi feito de fato aconteceu, para depois você partir para a padronização de todos os processos e falar assim, olha, está ok, está muito bom, podemos continuar melhorando. E aí, nós vamos agora para o nosso Kahoot. O que eu espero de você? Eu espero que você acesse o kahoot.it, que é muito mais fácil, seja celular, tablet ou computador que você achar mais interessante. Eu vou colocar um PIN ali para você. E aí, o PIN é 732830, e aí você vai digitar esse número pelo kahoot.it, você vai colocar um apelido, um nickname, condizente, por favor,
E é onde nós vamos responder alguns questionamentos, que vai ser bem interessante. Então, eu estou aguardando você acessar aí o nosso Kahoot, que vai ser pelo número 732830. Eu vou dar uns minutinhos para vocês e eu fico aguardando. Tá. Então vamos começar aqui o nosso jogo. Planejamento financeiro e orçamentário, nossa quarta aula. Qual o objetivo do planejamento financeiro? Por que a gente realiza planejamento financeiro? Para analisar a empresa, para minimizar o lucro, para ter lucro ou maximizar o lucro da empresa. Qual é a melhor alternativa aqui? Qual é a resposta seria a mais correta de todas? Por que a gente pensa de fato nesse planejamento financeiro? Vamos ver então? Para maximizar o lucro da empresa, é importante analisar? É. Só que a gente consegue analisar a empresa de outras formas. O que a gente busca sempre, constantemente, com o planejamento financeiro, é buscar a maior quantidade de lucro possível. E minimizar não seria, né? Porque daí a gente está abaixando o nosso lucro. Aí, quem nós temos aqui? A Tatiane, que está em primeiro lugar, depois a Verônica, a Raquel, o Josimar e a Onopar. E aí, qual é o nosso cenário que a maioria das empresas esquece de analisar? Geralmente eles não lembram. É o nosso cenário otimista, é o nosso cenário pessimista, é o nosso cenário realidade, é o nosso cenário neutro. Vamos ver? O cenário que nenhuma empresa lembra de analisar é o cenário pessimista. Todo mundo gosta muito do cenário otimista, gosta daquele cenário que está tudo favorável. E aí, ou fica no neutro. Mas aquele que realmente precisa ser analisado, que não pode esquecer jamais, é o cenário pessimista. É quando tudo dá errado e nada, absolutamente nada do que foi planejado está acontecendo. Por quê? Porque foi pensado no otimista. Então, o pessimista tem que ser, ou o cenário negativo tem que ser muito bem estudado, principalmente quando a maré está boa. Muitas vezes a gente lembra dele só em momentos de crise, mas não, quando tudo está muito bem, fala assim, epa, o que pode dar de errado aqui? E aí nós temos primeiro colocado a Verônica, depois nós temos a Raquel, a Tatiane, o Daniel e a Josimar.
E aí, nossa última questão. Para elaborar o orçamento de vendas, quais são os itens que é considerado fundamental? Mão de obra e produção, orçamento de vendas. Então, preço e quantidade a ser vendida, os custos indiretos e demonstrativos, o orçamento de mão de obra e de matéria-prima. Qual que é o orçamento quais itens são necessários para essa peça orçamentária? Vamos ver? É o nosso preço e quantidade a ser vendida. Se você não souber o preço do produto que você vai vender e a quantidade que você vai vender, você não consegue elaborar o seu orçamento de vendas, a quantidade ali, o faturamento que você vai ter, onde vai gerar todas as receitas. Por isso que não pode ser mão de obra e produção, nem CIF, nem orçamento de matéria-prima. E aí, nosso primeiro colocado é a Raquel. Um abraço, Raquel, foi muito bom ter sua participação. Segundo lugar, a Josimar. E o terceiro lugar, o Daniel. O que eu espero que você faça agora? Reveja a aula, estude, se prepare. É importante que você tenha um futuro sólido. Mas como que você faz isso? Através dos conhecimentos que você vai adquirindo dia após dia. Não ficou muito claro alguma parte? Reveja, estude. É importante você estudar todos os dias um pouquinho, ok? Espero encontrá-lo num próximo momento. Até breve.